Sejam todos bem-vindos, bem-vindas aqui no Anderson Cruz Cast, do canal Professor Anderson Cruz. É um prazer ter você aqui mais uma vez. Aliás, hoje esse podcast está cheio, mas cheio de novidades, de interpretação, de entendimento, de conhecimento. E é justamente isso que o canal do Professor Anderson Cruz tem como missão de levar até você informação, conhecimento, entendimento, sabedoria, para que possamos dialogar, poder conhecer assuntos, nos aprofundarmos cada vez mais. Esse podcast de hoje é o último podcast de uma série que conta com 5 podcasts que nós falamos sobre comunicação, sobre identidades, sobre todo o processo de desenvolvimento pessoal e profissional. E mais uma vez, comigo aqui o professor Roger Dias, especialista em gestão de pessoas, em desenvolvimento pessoal e profissional, recursos humanos, treinamentos, é um grande mentor, já atendeu mais de 500 pessoas, já deu palestras para diversas empresas. Então, essa parceria é uma parceria de um trabalho com uma jornada incrível. Entender que tudo isso é feito para você, justamente é para você. Então não esquece de curtir, de compartilhar para o máximo de pessoas que você puder, de deixar o seu comentário, que na próxima série, que logo virá, eu quero trabalhar e contar com você, junto com o professor Roger, só que a próxima série serão outros olhares, outras falas, para justamente poder levar até você liberdade emocional, liberdade espiritual, liberdade financeira. Estamos aqui para ajudar, colaborar com informação e conhecimento. O professor Roger Dias é um professor universitário, é um professor que atua em diversas linhas de treinamentos, de desenvolvimento, e é um prazer receber aqui você, Roger, principalmente nesse podcast, que é um trabalho feito a várias mãos. Estamos aqui juntos, mas existe toda uma equipe por trás. Não há saberes menos ou maiores ou mais, há saberes diferentes, há uma liberdade, é uma construção, é uma jornada. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Roger, por mais uma vez estar aqui. E hoje nós vamos falar sobre identidade, a construção de algo maior. Porque a identidade, no meu ponto de vista, não se constrói, você já nasce com ela. E só que é uma construção como buscar essa real e verdadeira identidade que já está em você. Roger, nós vivemos num mundo complexo. Nós vivemos num mundo cheio de teorias. Nós estamos num mundo em que hoje se discute muito a questão das emoções, de como se lidar com as emoções, de como termos aí uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais clara, a mais clara possível, para que nós possamos levar a todos uma clareza, uma informação, um conhecimento. E todo esse processo nós devemos entender que é uma jornada. Para você, Roger, como se trabalha ou como que você vê a identidade? Muito obrigado de novo, Anderson, pela oportunidade de estar aqui, o nosso 5º podcast dessa série. Vou ficar muito feliz em falar sobre um assunto que é interessantíssimo. Afinal de contas, quando falamos em identidade, falamos em quem sou eu? Estou aqui no mundo para quê? Qual a minha missão? Muita gente passa pela vida, né, e fica se perguntando assim, nossa,
qual o sentido da vida? Você já deve ter escutado alguém perguntar para você, qual o sentido da vida? Eu já escutei muita gente dizer para mim assim, nossa, sabe, quando eu morrer, se eu for lá para o céu, e aí a primeira pergunta que eu vou fazer, para quem me atender lá em cima, qual o sentido da vida? E assim, eu vou falar para você que eu acho que eu sei a resposta, né, que Deus vai dar para você. Se essa sua crença, que você vai encontrar com um Deus, ele vai falar assim para você, meu filho, já acabou, né, você morreu. Né? E qual o sentido da vida? Que sentido a vida fez para você? Que sentido você fez a vida ter para você? O sentido da vida é aquele que você quer dar à sua vida. É aquilo que você, ao longo do caminhar nesse planeta, descobre e de repente, isso e muitas vezes acontece como um estalo, fala assim, me encontrei nesse mundo, é isso que eu sou. Na minha essência, sem precisar disfarçar, sem precisar ficar inventando coisas, sem precisar buscar meios termos, sem precisar mascarar nada. Isso sou eu. Opa, essa é a minha identidade. E isso para mim é de uma importância tão grande, porque quando você, de fato, você redescobre isso na sua vida, tudo passa a fazer sentido, inclusive os próximos passos. Se eu estou meio perdidão aí, agora eu faço medicina, eu faço veterinário, eu faço computação, eu faço você titico no fubá, como diria minha mãe, né? O que eu vou ser na vida? Quando você tem a ideia clara da sua identidade, isso brota, nasce muito claro na sua frente. E aí isso começa a te direcionar, te guiar. Você não está mais sozinho, dá a impressão que você não está mais sozinho, e realmente você não está mais sozinho. Você tem uma linha mestra para seguir. Mas assim, na minha opinião, tudo isso nasce com autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento é a ferramenta inicial para que você consiga ter esse insight ou essa redescoberta do que eu nasci para ser. E esse autoconhecimento, né, ele tem um impacto positivo dentro da sua estrutura, dentro da sua vida profissional e pessoal. E isso é uma dúvida e é uma questão que eu tenho para o Anderson, né? Se ele também acredita que o autoconhecimento também tem essa relação tão forte, como eu acho que tem, né? Pelo menos para mim, tem na minha experiência de vida, né? Como que o autoconhecimento pode impactar tão positivamente essa questão da descoberta ou da redescoberta da identidade? Roger, é uma pergunta muito relevante. O autoconhecimento é você conhecer a si mesmo. Eu tenho observado a cada dia que parte do ser humano não se autoconhece, não conhece a si mesmo. Inclusive é um princípio, é um mandamento, é uma diretriz milenar bíblica. Conheça a ti mesmo, né? E para que você possa saber como lidar com as questões do mundo, né? O autoconhecimento, ele é o alicerce para você redescobrir, na verdade, ou seja, você buscar a sua verdadeira identidade. Por quê? Quem eu sou? Geralmente, se eu pergunto isso para alguém, quem você é, geralmente algumas pessoas vão responder, eu sou professor, eu sou mecânico, eu sou formado em direito, eu sou formado... Não é isso, você não é isso. O quem eu sou requer um autoconhecimento mais profundo. Quem eu sou? Se eu pegar o professor Anderson Cruz como ser humano, como pessoa, eu sou uma pessoa de mente forte, eu sou uma pessoa impaciente, sou uma pessoa determinada, sou uma pessoa objetiva e eu sou uma pessoa que tem fé. Eu creio. E essa fé que eu tenho é a certeza
das coisas que eu já tenho, mesmo ainda sem vê-las. Ou seja, algo que eu quero, eu tenho a certeza que eu já consegui, mesmo sem tê-las ainda. Só que para eu chegar nesse autoconhecimento, Roger, eu passei anos da minha vida, como se diz no ditado popular, batendo cabeça. O que é esse bater cabeça? Você toma uma atitude, aquela atitude é errada, você acaba errando em algumas situações, você acaba falhando e você começa a repetir aquele ciclo vicioso do erro. E esse erro não é que nós não vamos errar, presta atenção nisso. Nós somos falhos, não tem como escapar disso. Agora, quando eu tenho esse autoconhecimento, se eu falhar em algum determinado ponto, eu analiso aquela falha e eu vou melhorar o meu eu, as minhas atitudes, para que eu possa avançar para o próximo nível. Então, quando eu tenho esse autoconhecimento, eu busco esse autoconhecimento, que é olhar para mim mesmo. Por exemplo, eu tenho uma técnica muito interessante que é a qual eu uso, né? Eu gosto muito de ter um caderno específico para comigo. Ou seja, lá, bem, o que deu certo? O que deu de errado? Por que deu errado? Eu vou buscar essas informações. Bem, naquele momento eu falei algo que eu não devia. Eu poderia ter falado ou aguardar o momento mais certo para eu poder falar aquele assunto. Não, eu falei aquele assunto em um momento que não era para falar. Então isso é uma falha. Então quando eu começo a ter esse autoconhecimento, eu já vou me policiar mais ainda. Procrastinação é aquela coisa que você vai empurrando com a barriga. Então, tem um autoconhecimento, eu vou lutar contra essa procrastinação e me coloco no lugar de ser vulnerável, ou seja, eu peço ajuda. O autoconhecimento te faz você pedir ajuda. O autoconhecimento faz com que você possa olhar para você mesmo e dizer, não sou isso. Um exemplo prático, Roger, teve uma época da minha vida que eu trabalhei com uma profissional e essa profissional durante um bom tempo recebeu seus pagamentos em dia, antecipado e tal. E teve um momento que a empresa teve algumas certas dificuldades e essa pessoa escreveu da seguinte forma, você é desonesto. Naquele momento eu já tinha meu autoconhecimento. Então quando eu li naquela época, eu olhei para a palavra e me perguntei, eu sou isso? Eu respondi, eu não sou. Então, a partir daquele dia, eu comecei a ver mais ainda o poder do autoconhecimento e da liberdade emocional. Então, eu comecei a observar também que o que a maioria das pessoas falam referente a você não é sobre você, é sobre elas. Então, esse é o poder do autoconhecimento. E o autoconhecimento, você começa a perceber o mundo de forma diferente. Você se põe mais simples, mais humilde. O que significa essa simplicidade e humildade? É você olhar para o outro e dizer o seguinte, olha, você está conversando com você mesmo. Então eu olho e falo assim, Anderson, não é esse momento. Respira, vai tomar um café, vai fazer uma caminhada. Em algum momento você vai sentar com a pessoa e vai conversar. Esse autoconhecimento é uma jornada. O que é uma jornada? A jornada ela é um processo de ações numa caminhada, e essa caminhada não quer dizer que ela vai ser diretamente bonitinho, tudo organizado. Não. Nessa jornada você vai ter altos, você vai ter baixos, só que você já tem ali mais liberdade emocional e você compreende aquele momento que você está passando. Então, para que eu possa resgatar a minha verdadeira e real identidade, que já foi implementada no meu ser antes de eu entrar no útero da minha mãe, por exemplo, e eu resgato. Só que eu tenho que fazer uma jornada, eu tenho que participar de um processo e nem sempre
nós gostamos do que vamos enxergar, sentir, porque dói. Aí começa, na verdade, você curar todas as suas feridas. Então você vai ter as cicatrizes serão curadas, mas você vai ter a lembrança. Qual é a diferença desse autoconhecimento? É que você vai olhar a sua cicatriz, ela não te dói mais. Ali virou uma história. E essa história pode dar liberdade a outras pessoas. Ou seja, se eu posso, você pode. Você pode. Só que é um processo. E eu começo a entender que cada um vai ter o seu momento desse processo. Então o autoconhecimento, ele é relevante para perceber as relações com o mundo e principalmente você com o mundo e com as pessoas. Você entendeu que o autoconhecimento, então, Anderson, você coloca como sendo uma jornada. Numa jornada eu tenho passos para seguir. Toda jornada é composta de passos. Nesses passos, e aí você estava falando, eu me lembrei que nessa jornada que eu tive, por exemplo, no meu caminho da descoberta ou da redescoberta, algumas ferramentas foram úteis para mim. O Anderson, por exemplo, coloca uma ferramenta que eu chamo de diário pessoal, que são as anotações, né? Poxa, esse sentimento causou o quê? Aquele tipo de fala teve qual repercussão dentro de mim? Uma ferramenta, usado como uma ferramenta. E você, por exemplo, que é empresário, tem uma equipe aí, empreendedor, existem outras tantas ferramentas que você pode aplicar na sua equipe e que você pode aplicar em você também. Porque perceba, a jornada do autoconhecimento, quando nós falamos em autoconhecimento, claro, é auto, então é meu. Poxa, mas se você é um empreendedor e você é um líder de uma equipe, o autoconhecimento de cada um da sua equipe faz parte do que ele é, faz parte daquilo que vai te ajudar dentro da caminhada sua como empresa. Então, por exemplo, hoje eu não abro mão, quando eu tenho que fazer um conhecimento de uma equipe, Anderson, por exemplo, de ferramentas que estão aí, como por exemplo o DISC. DISC é uma ferramenta bastante utilizada. Eu gosto muito do Enneagrama. Para mim é a ferramenta que eu mais tenho contato e que mais utilizo. O Enneagrama é uma ferramenta interessantíssima. Para você que é empresário, uma ferramenta bem interessante. Ó, segura essa dica aí, hein? Essa ferramenta, eu não sei se eu vou saber falar o nome dela direito, porque cada um fala de um jeito. É chamada janela de Johari ou janela de Johari, que é um H, depende da frescura de quem está falando, né? Mas a janela de Johari, por exemplo, ela é uma ferramenta de autopercepção e heteropercepção. Então eu quero deixar essa dica para você que você pesquise isso enquanto empreendedor, enquanto empresa, e você pode utilizar até dentro da sua casa também. Então, ela basicamente ela mede o nível de feedback que eu busco das pessoas, a percepção que eu tenho de mim, a percepção que eu tenho da minha equipe, dos outros que me cercam, e a percepção que os outros têm de mim. Tudo isso, para mim, contribui para o seu autoconhecimento. Eu me acho assim, mas todas as outras pessoas que me cercam acham completamente diferente. Eu vou falar, opa, será que eu estou na minha identidade correta? Eu estou transmitindo uma coisa que não sou eu? Então isso começa a fazer com que você tenha algumas interrogações dentro da sua cabeça, para que você possa, então, buscar de fato esse caminho, essa jornada, para você se redescobrir. E é muito fácil, muitas vezes a gente fala assim, você não deveria se preocupar com o que os outros pensam. Não é questão de se preocupar com o que os outros pensam, mas é questão de entender o que os outros percebem de mim. Porque na vida você não é sozinho, você vai buscar negócios, você vai buscar parcerias. É importante ter esse entendimento do que as pessoas, quando olham para você, o que você transfere para elas. O que você transmite para que você possa ir também acertando, para que você possa ir desenvolvendo ainda mais. Não se esqueça, né? Tudo isso transmite ao final da história valores. Eles refletem os seus valores.
Os valores, para mim, são crenças fundamentais que vão influenciar as nossas decisões. E aí, eu até passo a bola para você, Anderson, falando de valores, né? Será que esses valores eles acabam mudando o comportamento nosso do dia a dia? Dessa interpretação do que os outros têm em relação a mim? Não uma ideia geral, do que você pensa sobre valores em relação à nossa identidade, a tudo isso? Você conhece os seus valores inegociáveis? Você traz essa pergunta, Roger, e eu vou até pegar uma coisa que eu costumo caminhar comigo, tá? Pessoal, tá aqui. Eu tenho 10 valores inegociáveis. Só que para eu alcançar esses 10 valores inegociáveis, eu tive que buscar realmente meu autoconhecimento, né? Então eu fiz, por exemplo, a minha primeira atitude foi um resgate. Eu fiz uma retrospectiva da minha vida desde a minha infância. Por exemplo, eu lembro das minhas coisas desde os 6 anos de idade. Nos últimos anos, muita coisa que estavam presas no meu inconsciente começaram a vir à tona. Então eu comecei a olhar para isso, né? E nesse processo eu comecei, isso que as pessoas falam de mim não sou eu. Mas por que elas falam? Qual é a percepção delas? Eram as minhas atitudes erradas. O que são atitudes erradas? Eu estava agindo contra os meus próprios valores, a falta de posicionamento. Então hoje, às vezes eu estou tomando um café, eu pego e dou uma lida. Por exemplo, o meu primeiro valor inegociável, liberdade. Por exemplo, eu gosto muito da minha própria companhia. Sempre gostei. Mas eu sempre escutava o seguinte: mas você não tem vergonha de você tomar um café sozinho? De você ir no cinema sozinho? Não. Eu estou comigo mesmo. É o meu momento. Eu decidi agora, nesse momento, eu vou numa cafeteria, vou tomar um café. Se vier algum colega, algum amigo, por exemplo, vamos num barzinho? Eu vou lembrar desse primeiro valor, liberdade. Eu estou saindo para tomar o meu café. Isso é inegociável. Ou seja, eu não vou no barzinho com o meu amigo. Se ele ficar diferente comigo ou ficar bravo, aí eu digo, é um problema dele, não é meu. Porque a partir que eu começo também a respeitar os valores do outro, as pessoas têm que aprender a respeitar os meus valores. Aí entra o seguinte, a questão da comunicação, do respeito, do entendimento. O meu segundo valor é meu bem-estar físico, emocional e espiritual. Durante anos eu neguei, por exemplo, o meu bem-estar espiritual. Por quê? Porque eu não queria entrar em choque com pessoas que não tinham a mesma fé da qual eu vivo hoje. É o que me motiva, o que me faz eu levantar da minha cama, acordar. E principalmente, como eu venho e sou do meio acadêmico, poucos compreendem essa fala. Então, às vezes, eu tinha um hábito e tenho esse hábito, graças a Deus, deu certo. E às vezes eu escutava, mas por que graças a Deus? Deus não fez você. Só que a minha fé é dar graças a Deus. Porque eu uso um exemplo seguinte, Roger. Roger, morre agora. Você vai morrer? Só o que você quer? De forma nenhuma. Esse último sopro de vida é algo maior. É maior do que nós humanos. Então eu comecei a ter esse posicionamento. A minha fé, eu creio em Deus. Eu creio em Jesus. Assumir que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Isso não tem nada a ver com igreja, com placas de igreja, com religiosidade, com religião. Embora eu seja antropólogo de especialização,
Então, quando eu entendo que religião é uma religação com Deus, uma conexão divina, eu começo. Outro valor que eu tenho, humildade. A humildade para mim é negociável, só que as pessoas interpretam humildade com que você abaixa a cabeça. Não, nós estamos num diálogo aqui, eu busco de maneira tranquila, natural, ser simples, mas eu estou falando de forma direta, de forma clara. O que eu acredito, como eu acredito, por que eu acredito. Aceitar que somos imperfeitos. Justamente. Esse ponto, Roger, de aceitarmos que somos imperfeitos, isso é humildade. Geralmente, eu vejo que as pessoas não conseguem entender isso. Imperfeito sempre é o outro, né? E eu já estive nesse lugar. Depois que eu aprendi, como eu comecei a buscar Deus mesmo, buscar o conhecimento, não só conhecimento acadêmico, mas conhecimento espiritual, conhecimento sobre pessoas, sobre inteligência emocional. Por isso que eu bato muito na tecla. Nós temos que ter liberdade emocional, liberdade espiritual para ter liberdade financeira. Presta atenção, você pode ter hoje na sua conta bancária 10 milhões de dólares. Se você não tem liberdade emocional nem liberdade espiritual, você nem sabe para que você está usando esses 10 milhões e vai perder ainda. Porque eu também já estive nesse lugar. Quando eu não tinha essa liberdade emocional, essa liberdade espiritual, o dinheiro entrava na minha conta, eu gastava e nem sabia por que eu tinha gastado e nem com o que eu tinha gastado. E tudo isso nasceu a partir de uma quebra financeira que eu tive, que eu quebrei 2 empresas em 2007, que foi uma escola da área da beleza e um salão. Então ali eu comecei a buscar esse conhecimento, eu comecei a buscar esse meu fortalecimento espiritual. Então, quando eu falo na questão de valores pessoais, eu estou falando dos meus valores, mas que os meus valores não afetem o outro, nem os valores do outro me afetem. Isso é autoconhecimento, isso é maturidade. E para mim, hoje está num nível maior, e esse nível maior não quer dizer que eu sou melhor do que você, ou de que você não é isso. Eu decidi crescer. Então hoje eu estou nesse nível, mas eu já tive num nível muito baixo, na escuridão, fundo do poço, na lama. Eu sei o porquê eu estou aqui hoje. Eu tenho essa clareza em mim hoje. Eu estou aqui hoje com você, Roger, nesse podcast no canal do Anderson Cruz, no Anderson Cruz Cast, exclusivamente por misericórdia de Deus. É o autoconhecimento. Entender que existe um mundo físico, é o que nós estamos, mas existe também um mundo espiritual. Autoconhecimento, valores. Outro valor que eu tenho, né? Se você me permite, eu vou ler meus 10 valores aqui, Roger. E você também. Primeiro, liberdade. Segundo, bem-estar físico, emocional, mental e espiritual. Fazer a diferença. Humildade. Comprometimento. Crescimento pessoal. Crescimento profissional. Ética, integridade. E preocupação com futuras gerações. Porque esse podcast é para você, é para mim, é para o professor Roger. Estamos aqui de forma gratuita. Nós não estamos cobrando esse conhecimento para você. Então, eu te dou um conselho. Busque esse autoconhecimento. Quais são os seus valores? Então, hoje, eu aprendi a falar não. Não. Porque vai ferir o meu valor. Então, a partir que eu falo não, eu busquei muito autoconhecimento e eu busco diariamente. Não é porque eu tenho autoconhecimento que eu vou parar, não. Ele é diário, é constante. Esse movimento é constante. Por exemplo, eu já tive uma experiência na minha vida, aproximadamente uns 18 anos atrás, que num momento de depressão, eu tive algumas experiências, não faria novamente. Mas para eu dizer isso, é porque hoje eu reconheço quais são os meus valores. Quem é o José Anderson Santos Cruz? Quem é o professor Anderson Cruz? Então, autoconhecimento, valores,
é você começar mesmo ali o alicerce da sua verdadeira identidade. Quem é você? E veja, você consegue perceber que essa jornada, né, esse resgate que o Anderson fez para buscar aquilo que na essência ele é e que todos nós temos que fazer também, de uma certa forma, ou de toda forma, isso vai promover e tem que promover um alinhamento com aquilo que você vive hoje. Ter, por exemplo, uma lista dos valores que eu não abro mão, igual o professor tem, faz com que eu tome decisões. É o que norteia a tomada de decisões do nosso dia a dia. Quando eu sei quem sou e daquilo que eu não abro mão, a decisão fica muito mais clara e até mais justificável caso alguém queira vir para você e falar, mas eu não concordo. Porque eu estou embasado dentro dos meus valores para isso. E eu me lembrei de uma coisa que acontece muito, e eu relacionei isso que você comentou com um propósito, né? Um propósito de vida. E não foi só uma pessoa, são várias pessoas que eu atendi em clínica, e você provavelmente deve ter conhecido alguém assim também, você que está assistindo a gente, alguém que chegou no momento e falou assim, poxa, na minha vida só tem gente, e aqui nós vamos colocar um pi, né? Só aparece gente F na minha vida. Poxa, só aparece gente que, eu quero crescer, mas eu preciso tirar a pessoa do fundo do poço o tempo todo. Nossa, eu não consigo ter um relacionamento satisfatório. E o que mais acontece, e aqui eu vou pedir essa liberdade, esse gancho, acontece muito na vida pessoal amorosa, mas também pode acontecer em outras áreas, né? Poxa, eu não consigo, só aparece gente que precisa de ajuda, parece. E aí eu pergunto para a pessoa assim, qual é o seu propósito de vida? Eu nasci para ajudar as pessoas. E aí eu falo para ela assim, bingo. Se o seu propósito de vida é ajudar as pessoas em todas as áreas da sua vida, amorosamente vai vir gente que precisa de ajuda. Perceba que quando você busca a sua identidade, isso não significa, por exemplo, que eu tenho que seguir todas as regras e tudo em todas as áreas. Eu, como psicanalista, tenho dentro de mim que a minha função é ajudar as pessoas dentro dos contextos socioemocionais dela, mas para minha vida particular, não. Para minha vida particular, isso não é um propósito meu. O propósito meu é ter uma pessoa como eu tenho, graças a Deus, uma pessoa que caminha ao meu lado e que me segure quando eu preciso e que eu possa dar suporte a ela, mas que nós dois sejamos duas pessoas completas. Eu não vou completar ela, nem ela vai me completar. Somos seres humanos completos, mas eu ajudo na caminhada de cada um. Esse é o propósito que eu tive e que consegui. Graças a Deus. Mas muita gente confunde um pouco essas coisas. E aí, eu quero aproveitar e perguntar, então, para o professor Anderson, né? Como que a gente poderia, talvez, assim, identificar se esses valores da nossa vida realmente estão alinhados, né? Ou com as decisões mais profundas que a gente tem que tomar no dia a dia? Roger, quando nós decidimos, por exemplo, eu quero descobrir mesmo quem eu sou. Existe, inclusive eu tenho uma amiga que ela fala muito assim, mas ninguém conhece a si mesmo. E eu bato na tecla, conhece. Mas a pessoa tem que querer se autoconhecer. Não somos frutos do que os outros pensam sobre nós. Nós não somos frutos de uma universidade. Nós não somos frutos de uma escola. Nós somos frutos das nossas ações. Então, o que eu tive que fazer? Eu fiz nessa retrospectiva dos meus 6 anos até os 37 anos e dos 37 anos aos 45 anos, eu dividi em fases. Bem, o que eu fiz dos 6 aos 12 anos?
Aí eu descobri que dos meus 8 anos aos 11 anos, por exemplo, eu já me vestia de padre, por exemplo. A minha avó, ela não conseguia ir na igreja. Eu fui criado no catolicismo e ela gostava muito de ir à missa. Então ela tinha um problema de perna. Na época a doença, a enfermidade era erisipela, se não me engano, o nome da doença. Então ela não podia andar, né? Eu queria fazer o quê? Alegrar o dia dela. Então eu lembro que eu pegava uns paninhos, colocava como se fosse padre. A minha mãe tinha um jogo de cristal e tinha umas taças. Então eu preparava a mesa, colocava a Bíblia no meio. Eu fazia a missa para minha avó. E eu acreditava tanto naquilo que ela se sentia realmente numa missa. Eu reunia grupos de primos, colegas da escola, eu dava aula. Com 7 anos, eu fiz um curso de pintura de pano de prato e eu vendia os panos de pratos para as amigas da minha mãe, para as vizinhas. Eu gostava muito dessa parte de ensinar, de vender, só que eu jamais acharia, naquela época, que hoje estaria aqui com você. Agora, imagine tudo isso até os 18 anos, as pessoas, familiares, primos. E, por exemplo, eu nasci na parte mais pobre da família. Para quem você não sabe, o meu pai ele foi assassinado quando eu tinha 6 meses de nascido, né? É uma história minha. Hoje não me dói. Mas eu busquei investigar também, a partir desse autoconhecimento que eu resolvi ter, como que foi essa história realmente. E eu comecei a honrar o nome do meu pai. Eu sou filho de Isabel Santos Cruz e Antônio Rabelo Cruz. Começou a surgir dentro de mim um amor, uma força tão indestrutível que eu não tenho uma explicação por quê. Mas eu só posso ter essa explicação de forma espiritual, ou seja, honra teu pai e tua mãe. Está lá escrito na Bíblia, inclusive. Eu não conheci meu pai. E eu perdoei o meu pai por ele ter ido embora sem eu conhecê-lo. Como que eu fiz isso? Eu dobrei meu joelho mesmo. Pai, eu estou te perdoando porque você foi embora. Eu não te conheci. Isso me deu leveza. Então, esse autoconhecimento, somado com os valores, e essa busca de identificar como que tudo isso influencia nas nossas decisões. E eu tenho que também entender o seguinte: você que vai buscar o seu autoconhecimento, buscar o seu autovalor, seus valores, você vai passar por processos. Esses processos doem. Aí que eu entendi, porque a grande maioria do ser humano não busca o seu autoconhecimento. Porque esse autoconhecimento é você lidar com você mesmo. Você está de frente, espelho para espelho, ou seja, é espelho, é você e você. É você e você, olhando as suas dores, os seus defeitos, as suas qualidades. Pessoal, você que está nos assistindo, é importante você saber também quais são as suas qualidades. Então, eu reconhecer isso em mim, quais são os meus defeitos, quais são as minhas qualidades, eu tenho o meu autoconhecimento. Então, com isso, vai trabalhar o quê? Tudo isso vai estar alinhado ao teu propósito de vida, missão de vida. Então, quando eu fiz esse resgate, aí eu comecei a notar o seguinte: engraçado, isso repetiu dos meus 18 aos 29. Olha eu aqui de novo dando aula. Eu dava aula na área de beleza, eu não tinha pedagogia, não era formado em pedagogia, nem entendia sobre educação, mas eu já falava de Paulo Freire, por exemplo. Porque eu fiz parte de uma empresa que nós desenvolvemos planos de aula, nós montamos apostilas, nós montamos livros para formar profissionais. Interessante isso. Então, está na minha veia, no meu ser empresário, ser professor. Qual é a minha missão? De levar para o outro, de levar para as pessoas
informação, conhecimento, entendimento, liberdade emocional, liberdade financeira, liberdade espiritual. E é o que nós estamos fazendo nesse momento hoje. Porque, às vezes, uma palavra, ou uma frase, ou um momento como esse, como estamos aqui juntos, alguém pode se despertar. E eu lembro muito, numa sexta-feira de fevereiro de 2009, eu levantei da cama e andei de 4 até o banheiro. Eu estava com uma depressão profunda. E ali eu tomei uma decisão na minha vida. Hoje eu mudo a minha história. Aí eu comecei o desenvolvimento. Foi fácil? Sinto muito, não é? É um desafio atrás do outro. E às vezes você fala assim, Senhor, dê-me sabedoria. E você acredita que Deus vai descer com a varinha de condão? Tchum! Não, não é isso não. Ele vai trazer situações para que você possa ter uma reflexão e tomar a decisão certa. Sabedoria. Informação não é sabedoria. Conhecimento não é sabedoria. Que tipo de conhecimento? Eu posso ler 10 milhões de livros, eu posso ter 3, 4, 5 graduações, mestrado, doutorado. Isso é conhecimento, mas nenhum disso é sabedoria. Então, quando eu comecei a entender esse processo, aí eu comecei a entender mais ainda o outro. E principalmente a mim mesmo. Então, eu me posicionei. No que eu me posicionei, aí eu te digo o seguinte. Presta atenção, você aí, ó. Hoje você está aqui embaixo. Quando você se posiciona, você vai para o próximo nível. Nem sempre esse próximo nível, as pessoas que estão ao seu lado vai te acompanhar. Entenda isso. E não queira levar pessoas que não vão te acompanhar. Porque hoje, Roger, eu não aceito ninguém me levar para o meu passado. Porque o meu hoje é hoje. É isso aqui, hoje. É o momento. É isso que eu creio. E dentro do que eu creio está a minha fé. Então, isso, valores, o autoconhecimento vai influenciar sim na tomada de decisão. Eu fui fazendo aqui uma autorregressão aqui, conforme o Anderson foi falando. E olha, eu viajei, hein? Nem minha mãe sabe disso. Mãe, vai ficar sabendo agora. E você comentou do fazer a missa, realizar o ritual da missa lá. E eu me lembrei que eu pegava no banheiro, no momento do banho, eu levava lá um copinho. E eu fui sempre criado dentro da igreja católica também, dos meus pais. Levava o copinho, tinha a esponja servia como se fosse a patena, né? E uma bisnaguinha, meia bisnaguinha era a hóstia para mim. E eu fazia lá meu ritual, ia lá, pegava a bisnaguinha e comia a bisnaguinha. Naquele momento eu era o padre fazendo aquele ritual para mim. Me lembro também de ter vários bichinhos de pelúcia que eu deixava assim alinhados no sofá e começava a ensinar eles. E olha que interessante, tanto essa parte espiritual, religiosa, quanto essa parte do professor do ensino, eu reneguei. Quando eu fiz 18 anos, fui fazer faculdade, quando eu saí da faculdade, especificamente quando eu saí da faculdade, eu tive a oportunidade de buscar mestrado, doutorado, mas eu dizia assim para mim, eu não quero ensinar os outros, não quero ensinar, pelo amor de Deus, professor. Quanto eu fui carregado por estudar num colégio do estado, quanto o professor sofria lá com a gente, eu percebia o quanto isso carregou de crenças para dentro de mim, assim, professor é sofrimento, não quero isso para minha vida, em hipótese nenhuma. Quando eu estava na minha adolescência, eu fugi da igreja, a gente fala fugir da igreja, né? Fugi da igreja.
Quando que caiu a ficha de novo e que eu pude retomar e realinhar minha identidade e as minhas ações? No caso da espiritualidade, na final da Copa do Mundo de 94. O Brasil ganhou, né, a Copa do Mundo. Eu gosto muito de futebol e tive muitas decepções enquanto criança, né, principalmente com a seleção de 82, que para mim foi a melhor que teve e não ganhou. Em 94, quando eles ganharam a Copa do Mundo, que eles fizeram aquele círculo no meio do campo e começaram a rezar, Pai Nosso, Ave Maria, eu recebi um choque. Aquilo para mim foi um choque espiritual que eu tive assim, como se tivesse caído uma bomba em cima de mim e uma voz dentro de mim falava: tá vendo? Esse é o segredo do sucesso. Esse é o segredo do sucesso. É isso que vem na minha cabeça. Esse é o segredo do sucesso. Esse é o sucesso. O sucesso não está por outro caminho que não a mim. E aí eu retornei para a igreja. E estou, hoje, pratico a minha espiritualidade, mas não me afastei mais. Quando eu tive a oportunidade de liderar pela primeira vez uma equipe, foi uma equipe grande, já quase 30 pessoas, muitas daquelas pessoas que eu estava liderando, eles eram alunos da faculdade. E eles falavam assim para mim: Roger, cara, tem tanta gente na faculdade, tem tanto professor ruim naquela faculdade, pelo amor de Deus, você mostra tanta coisa pra gente aqui, tem tanta gente precisando desse conhecimento lá, e fiquei sabendo que acho que eles estão precisando de professor. E eu, não, que é isso? Professor, ó a crença batendo, né? Professor. Mas veio um toque tão forte dentro de mim do negócio assim: transmite a mensagem. Né? O que uma célula, isso até um filme interessante lá que comenta sobre isso, né? Qual a função de uma célula, né? Se reproduzir e transmitir o conhecimento para a futura geração. A nossa célula é programada para isso, nós somos programados para isso. E quando eu entrei na universidade pela primeira vez, eu me senti assim: é isso que eu estava buscando, é isso. Borbulhou assim: já sei para que eu fui criado, Deus. Já sei. Todas as dúvidas que eu tinha, para onde eu vou, para o que eu quero, eu não tenho mais. É isso que eu quero para minha vida. Eu reneguei por um momento, mas não tem jeito, o universo te joga de novo para o caminho. E então assim, eu evoluí. A minha identidade evoluiu com tudo isso. E aí eu quero perguntar para você, Anderson, no meu caso, foram esses fatores de, por exemplo, eu gostar de futebol, de estar inserido num contexto que me levaram a voltar ao caminho para a minha identidade. E você já fez uma explanação ao longo da sua linha da vida, né? E aí eu quero saber de você, assim, que fatores que influenciaram você para retomar isso daí, para buscar sua identidade e ser o professor Anderson Cruz que você é hoje? É interessante, né, essa pergunta. Quais os fatores, né? Você que está aí nos assistindo, se você observar, se você for um bom observador, e eu acredito que é um bom observador, você pode observar que tanto eu quanto o Roger, nós trabalhamos com um papel. Né? Nós temos um roteiro de trabalho para a gente não se perder no diálogo, mas a gente escreve muito. Né? Antes de eu entrar nessa questão desses fatores, eu vou trabalhar uma ideia, Roger, que você traz, né? Que você trouxe agora. Professores, né? Quantas crenças os professores não possuem? E a primeira crença que é que professor ganha mal. O professor nunca vai ficar rico. A minha pergunta é, por quê? Aí eu vou te responder. Vamos lá. Eu vou para a escola desde os meus 6 anos de idade. Eu lembro que a minha primeira série foi na escola infantil Pingo de Gente, na cidade onde eu nasci, Ribeira do Pombal.
eu amo, eu tenho ainda em mim essa lembrança da professora Clarice e a professora Gorete. Depois eu fui para a Escola Rui Barbosa, Colégio Evência Brito. Estudei no Caetano de Campos, ali na Praça Roosevelt, em São Paulo, na Consolação. Então eu tenho várias lembranças de escolas. Do Colégio Industrial, da Vila Leopoldina, que nós tínhamos na época a diretora Satiko, que eu adorava. Ninguém gostava dessa diretora, mas eu gostava. Nós conversávamos. Tá vendo? Se você estiver escutando, ele gostava. Então, assim, eu tive muitas oportunidades. Só que a minha alma, o meu espírito, a minha mente foi alimentada por palavras de pessoas egoístas que não tinham um autoconhecimento. São culpas delas? Não. Hoje eu afirmo, não são culpas delas. Mas é necessário também a gente querer mudar. É fundamental. Existe sim professores que ganham salário mínimo. Se a gente pegar ali dos interiores, que não tem renda per capita, por mais que o Brasil tenha políticas educacionais que tem que ter um piso, mas tem municípios que não têm nenhum tipo de entradas de impostos, vamos dizer assim, depende do Estado, da União, né? Mas tem professores que ganham 2,5, 3, 10, 20, 40 mil. Quando eu falo em 10, 20, 40 mil, nós já estamos falando de professores principalmente universitários, concursados de instituições públicas, que sempre reclamam que ganham mal. Então, o que é ganhar bem? O que é ganhar mal? Depende da percepção individual de cada um. Existe a crença do ganha mal, a crença que trabalha muito, que ninguém respeita. E por que eu estou entrando nesse assunto? Porque tudo isso tem a ver com a identidade. Afinal de contas, como você, professor, foi formado? Se você é um professor que está nos assistindo, pensa nisso. Vamos lá. Hoje eu consigo enxergar da seguinte forma, e eu acredito muito nisso hoje. Você se formou em licenciatura matemática. Então você dá aula por estado, concursado. Conheço alguns professores que ganham 6 mil, 3 mil no iniciante, enfim, depende do estado, do município, depende de fatores. E todo mundo hoje que é servidor público tem o seu salário publicado na Lei da Transparência, ok? A minha pergunta é, por que você não está fazendo dinheiro com a sua formação? Tem a ver com a identidade, eu tenho que resgatar a minha identidade. Ou seja, esse professor de matemática, ele pode criar um e-book e comercializar. Ele pode estar aqui no YouTube dando uma aula gratuita, depois começar a formar turmas. Ele pode ofertar outros produtos dentro da sua formação. E por que não o faz? Porque a própria educação, ela é cheia de crenças, principalmente a educação pública. Eu tomei uma decisão. Roger, quando eu estava no mestrado, a minha mente era prestar concurso público. Só que eu tomei uma decisão. Eu não quero viver do Estado. Eu não quero ir para o Estado, viver naquilo, todo mês, todo dia bonitinho. Não, eu não quero isso, porque eu sei que o universo ainda não é o meu limite. E isso não é prepotência, é você se autoconhecer, saber quem é você. Só que para você chegar nesse nível, você tem que entender que é necessário. Aí eu te falo, que mesa você está sentando? Com quem você está falando? O que você está assistindo? Eu já nunca fui de ficar em redes sociais. Eu não fico em redes sociais olhando o que os outros têm, o que os outros postou. Quando eu olho o meu Instagram, por exemplo, eu vejo os reels sobre podcast, sobre
identidade, sobre conhecimento. Então, tudo isso faz com que eu descubra cada vez mais a minha verdadeira identidade e não construir quem eu sou, porque eu já sou. Agora, só que eu tenho que fazer um processo retroativo. Tenho que voltar lá atrás. Não é para ficar lá atrás, não é para remoer o passado. Quando eu comecei a fazer esse processo, Roger, por exemplo, eu peguei meu telefone. Meu irmão, eu estou te pedindo perdão pelo meu erro que eu fiz com você lá no passado. Olha, eu estou te perdoando porque eu me senti magoado com aquilo. Eu estou te perdoando, eu te perdoo, eu me perdoo. O auto-perdão é fundamental. Você já se perdoou? Eu vivi muito tempo com uma culpa. Eu não vivo com culpa. Se eu vivo com a culpa, eu vou fechando, eu vou aniquilando a identidade. O que você gosta realmente de fazer? O que te faz sentir feliz? O que te motiva realmente a sair da cama, acordar todos os dias? Então, essa descoberta é muito importante. E esses fatores que levam a buscar essa descoberta é justamente quem eu sou. Por que eu estou fazendo isso? É você começar os questionamentos, é você começar de forma consciente e quando isso se torna consciente, você vai se deparar com você mesmo. Vem aquela famosa não é frase, mas um conjunto de palavras. Você vai de encontro com você mesmo. Você não vai ao encontro de você. Você vai de encontro com você porque você se choca. Aí você começa a ir ao encontro da sua identidade. É isso. Então, esses fatores realmente foi acordar mesmo. A partir de situações, geralmente a gente acorda com muita dor, né? Em alguma situação de dor. E eu posso te dizer, com a minha experiência, eu não lembro o dia da semana, mas foi no mês de março. Eu acordei, eu lembro que eu acordei, deitado na cama. Eu dei um pulo da cama. Eu estou repetindo padrões. Esses padrões eram os mesmos erros de 15 anos atrás. Foi isso que me acordou. Aí eu comecei a busca, comecei a me fortalecer, eu comecei a querer realmente ser eu. Só que quando eu comecei a assumir quem eu sou, os meus valores, muitas pessoas automaticamente se afastaram. Ou seja, o próximo nível, nem sempre todos irão com você. Isso é bastante forte, né? Porque quantas vezes na sua vida você estava caminhando numa direção e algo dentro de você disse, opa, vai por aqui, é aqui, você está aqui. Mas infelizmente as pessoas que estão ao seu lado, algumas delas talvez não vão ter o interesse de te seguir. Não vão ter interesse de te seguir para esse caminho. E aí, você tem uma escolha para fazer. Ou eu continuo nos mesmos padrões de antigamente e eu vou continuar tendo os mesmos resultados de antigamente. Ou eu vou seguir agora por esse novo caminho aqui. Um novo caminho que vai te empoderar em relação a outras pessoas. Aí eu já entro numa coisa que eu acho muito interessante e que se fala muito hoje em dia, que é uma palavra, né? É o tal do branding pessoal. É a marca que você impõe, a maneira como você é visto pelos outros, como você se apresenta e como você é visto. E o quanto isso pode influenciar, por exemplo, na sua carreira, nas suas aspirações profissionais. E aí um fator muito importante que eu quero colocar nisso, né? É do seu branding, né? Da sua marca. Uma pergunta que você tem que se fazer agora, esse é o momento. Qual é o seu diferencial?
Qual é a sua diferenciação que você vai poder apresentar para os outros como, olha, eu sou especial nessa vida, eu sou especial por causa disso daqui. Isso eu posso te oferecer com muita clareza, com muita divindade. Eu posso te oferecer isso daqui que é muito latente em mim, que eu demorei para desenvolver. O meu chá, essa palavra é muito conhecida quem é da administração, o meu chá, né? Conhecimento, habilidade, atitude. Essa construção que eu fiz do meu chá me levou a ter esse diferencial hoje. E eu quero ser reconhecido na minha vida profissional, pessoal, por esse diferencial. E isso promove então a autenticidade de você em relação ao resto do mundo. E eu quero saber a sua opinião, Anderson, sobre essa questão do branding, da autenticidade em relação ao mundo dos negócios, principalmente. Eu começo te respondendo o seguinte: seja de verdade. Se você não for de verdade, você não tem brand. Não se sustenta um brand falso por muito tempo. O que significa isso? Vamos pegar, vou usar meu exemplo prático, tá, pessoal? Você que está aí nos assistindo. Eu comecei a construir a minha identidade do que eu acredito no meu Instagram, né? Eu abri o meu Instagram, que era privado, hoje ele é público, e eu comecei a construir. E nessa construção eu falei assim, aqui tem a minha história. Inclusive no meu Instagram tem a minha primeira foto do Instagram que foi postado. E é justamente eu e meu filho, né? Foi ele que me ensinou a entrar no Instagram, fazer a conta do Instagram, e foi a minha primeira postagem. Então ali eu tenho uma linha histórica da minha vida. Ali tem o Anderson cabeleireiro, tem o Anderson professor, o Anderson palestrante, o Anderson empresário. Aí eu comecei a construir a marca professor Anderson Cruz. E teve um momento que eu falei assim, isso aqui não sou eu não gosto disso, mas está no meu Instagram, porque eu quero que ali mostre o seguinte, eu tenho que ter essa autodescoberta diária, eu não posso simplesmente apagar, não é isso, é uma construção. Hoje eu olho para o meu Instagram, não, isso aqui sou eu mesmo, né? E até para responder isso, Roger, do ser de verdade, eu vou voltar na questão dos professores. Professores geralmente não gostam que se falem de professores. Mas não estou falando da pessoa, estou falando do conjunto, tá? Inclusive, eu lembro da minha dissertação de mestrado, que eu trabalhei a formação de professores, e eu lembro que a banca me disse o seguinte, você tem que tirar essa frase daqui, das considerações finais. A frase é, o professor precisa descer do pedestal. Eu respeito muito os meus professores. Muito. Mas eu acredito muito que você, como um mentorado, você pode superar o seu mentor. Que é isso que acontece muito nessa construção. Ou seja, o que eu tenho que tomar cuidado? Não é porque eu vou superar o meu mentor que eu sou melhor do que ele, não é isso. Só que eu busquei mais informação, eu busquei mais conhecimento. Então, quando eu penso em professor e respondendo essa questão do ser de verdade, a questão dos fatores que nos leva a ter a nossa própria, real e verdadeira identidade você que é professor, você está solucionando problemas ou você está criando problemas? Se eu estou em sala de aula, junto com a minha turma de alunos, ou com o meu grupo de mentorados, eu estou solucionando problemas ou levando problemas, ou criando problemas? Aí que entra essa percepção, Roger. Você só será conhecido se você solucionar problemas. Então, a minha identidade, do professor Anderson Cruz, eu sou um solucionador de problemas. Então, se alguém contrata a nossa empresa, a nossa mentoria, a nossa palestra, eu vou solucionar um problema. E eu costumo brincar, a partir de uma reflexão real,
que todo congresso que eu vou da área da educação, a maioria dos professores, nós temos que discutir isso. Nós não. Calma. Existem assuntos que nós não temos mais que discutir. É praticar, é cobrar, é implementar. Agora é necessário sair da zona de conforto. Você que é professor, eu te admiro muito, parabéns. Porque hoje, se nós falarmos da educação escolar brasileira, você é eu não consigo nem descrever. Você é um herói, sim. Porque a grande maioria das escolas públicas da educação básica não tem nenhum portfólio, não tem algo que se segure em termos de tecnologia, de preparação emocional dos professores. Então, qual é o teu diferencial? Como que você pode se diferenciar como um professor? Então veja, o professor ele tem que cuidar da família dele, cuidar da aula, cuidar dos alunos, porque as famílias começaram a colocar a responsabilidade familiar na escola. Eu lembro que saiu um vídeo nas redes sociais de uma artista e ela, de forma sarcástica, ela disse o seguinte: eu recebi um bilhete da escola do meu filho, e isso é uma escola privada, inclusive. Só que o bilhete diz o seguinte: olha, ele não está se comportando em sala de aula, ele fica correndo, ele fica fazendo isso. A resposta dessa artista como mãe, eu achei assim muito leviana. Para mim foi um desrespeito muito grande com a educação, com a escola. Mas aqui em casa ele faz isso também. Então veja, como que nós estamos preparando os nossos filhos em casa? Educação escolar não tem nada a ver com a educação familiar. Nós, pais, não podemos transferir a educação familiar para a escola. Porém, a escola precisa mudar urgente. Nós não formamos pessoas, nós formamos robôs, nós formamos pessoas que decoram conteúdos que nem sabem usar os conteúdos. Apenas usam para fazer um vestibular e passar num curso. Então, como que é esse trabalho? Então, Roger, é ser de verdade. Quem é você? Quem é o professor Anderson Cruz? Quem é você que está nos assistindo? Você é de verdade? Eu vou dar um outro exemplo básico do ser de verdade. Olha, eu vou chegar atrasado porque estou saindo de casa agora. Mas a pessoa nem sequer tomou banho ainda. Você está mentindo, você é um mentiroso. E no mundo empresarial, se você não tem essa identidade real, se você não é um ser de verdade, você não se sustenta. E isso tem a ver com o seu brand pessoal. Só que geralmente, aí eu vou trazer uma outra história real comigo. Quando eu comecei em 2009 na universidade, quem me sustentava naquela época era a minha profissão, que eu sou cabeleireiro, mas eu não atuo mais na área. Mas posso dizer que muitas técnicas estão ainda acesas em mim e que eu pratico hoje no ramo que eu atuo. Planejamento, estratégia, como fazer. E eu me espelhei naquela época para eu seguir a área acadêmica em 2 professores. Depois eu conheci um terceiro professor. Então, 3 professores foram os meus espelhos. Esses 3 professores nunca me deram uma oportunidade porque eu atuava como um cabeleireiro. Aí eu vejo, é um professor que criou um problema. Só que aí, a partir do meu autoconhecimento, eu fui buscar isso, meu fortalecimento. Aí eu comecei a trabalhar o meu brand. Eles estão errados? Sim, estão errados no meu ponto de vista. Mas eu tenho que observar também de uma outra forma.
Será que esses professores também não foram rejeitados em algum momento, em alguma situação? E eles praticam isso de forma inconsciente? Em 2003 eu comecei a dar aula na universidade. Em 2014 eu já estava orientando uma turma com 18 alunos em curso de pós-graduação. Em 2018 estava lançando um livro com uma turma de especialização. Então, alcancei meu mestrado, doutorado. Então, você pode fazer as suas conquistas. Aí eu lembro da tua fala, Roger. Quem você está ouvindo? Que mesas você está sentando? Então, isso é muito importante você saber disso. Eu conheço muitas pessoas, eu tenho colegas, eu tenho amigos, mas para que eu possa subir de níveis, eu tenho que estar com pessoas dos níveis que eu quero. Se eu manter o mesmo padrão, eu não cresço. Tá muito legal esse bate-papo, né? Muito legal. E para a gente poder também finalizar, porque a gente poderia ficar aqui até amanhã aqui com vocês, sol raiando e a gente falando. E eu quero tocar num assunto para a gente finalizar bem delicado. Não para a gente. Eu conheço o professor me conhece, mas para muitas pessoas delicado. E a gente até escutou de algumas pessoas, não façam isso, não entrem nesse mérito, né? E não dá porque faz parte da nossa identidade. E eu vou falar sobre espiritualidade, que para mim, me dá um sentido de propósito. Para mim, me dá uma orientação de valores, de ética. Me traz um bem-estar emocional, a tão famosa paz interior que a gente tanto busca. Foi através da espiritualidade que eu comecei a entender e a perceber que eu tenho que ter conexões com o social, eu tenho uma responsabilidade social aqui. Tanto eu quanto o professor Anderson, quantas palestras, quantos eventos a gente fez socialmente para ajudar, sem ganhar nada. Na verdade, nós estamos ganhando muito, muito para a gente. Quanto eu precisei de um suporte nos momentos de crise que a espiritualidade trouxe para mim, e muitas vezes eu só encontrei na espiritualidade. Busquei em pessoas, busquei em outras coisas, e foi a espiritualidade que trouxe para mim. Então assim, eu não tenho como falar do Roger, do professor Roger Dias, o ser humano, sem colocar a espiritualidade com isso, dentro desse contexto. E para você, Anderson? Quero que você finalize o nosso podcast hoje tratando de espiritualidade, propósito, identidade. Essa fala é sua agora. Roger, obrigado por essa confiança, por esse nosso trabalho, nosso projeto de vida. E obrigado você que está aí nos assistindo, você que está aí na sua casa, no seu trabalho, no carro, no ônibus, no trem, na praia, assistindo se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é na madrugada. Eu já escutei muito isso também. Não envolva a espiritualidade. Só que realmente está ligado, é interno, é algo tão real na minha vida, eu não posso negar isso. Porque algumas pessoas são machucadas quando se fala em fé, em espiritualidade. Tem a ver com liderança, você sabia? Às vezes o padre não falou corretamente com ela, o pastor, outros líderes espirituais de outras religiões. Vai machucando a pessoa.
Outras acham que Deus é obrigado a fazer o que elas querem. Eu sinto muito. Deus é Deus há 10 milhões de anos, 10 mil anos, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Você tem que fazer a sua parte, assim como eu estou fazendo, assim como o professor Roger faz a parte dele. Espiritualidade, nós temos que entender o seguinte: espiritualidade. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Corpo, físico. Eu tenho que ir na academia, cuidar do meu corpo, fortalecer minha musculatura. Eu tenho que ir ao médico fazer o meu check-up, como está meu colesterol, cuidar da minha alimentação. Eu cuido do corpo. Alma, mente, intelecto, sentimentos e emoções. Tudo isso é alma. Então, se eu sou uma pessoa, se você é uma pessoa nervosa, estressada, que não sabe ouvir o outro, você tem um problema emocional, você tem que cuidar disso. E o espírito que é ele que nos conecta com Deus. Aí eu falo, essa conexão divina, que aí eu posso falar a partir, por exemplo, da antropologia, das religiões, é uma conexão, é você ter uma religação, um religare com o ser divino. Eu tomei essa decisão, eu me conectar com Deus. Eu comecei a estudar realmente. Por exemplo, eu estou me aprofundando muito na sabedoria. Eu quero entender o que é essa sabedoria que eu almejo todos os dias. Em Provérbios. Eu comecei, por exemplo, eu fiz um estudo sobre o livro de Jonas. Muito interessante. Não é nesse podcast, mas vai ser feito um vídeo só sobre o livro de Jonas. E eu estou estudando também o livro de Neemias. Então, quando você começa a compreender o que é essa espiritualidade, você começa também a subir de níveis. Só que tem pessoas que também não vão te acompanhar. Porque identidade, fé, propósito, objetivo de vida não estão alinhados. Então, você tem que buscar pessoas do mesmo ponto, do mesmo nível, para começar a subir os níveis da sua vida. É você sair de uma zona de conforto. Eu acredito e defendo, todos nós, eu, o professor Roger e você, as oportunidades existem. Agora, será que eu quero mesmo aquela oportunidade? Será que eu vou sair da minha zona de conforto? Quantas vezes, por exemplo, quando eu tinha 18 anos, eu tinha que acordar 4h30 da manhã, pegar o ônibus às 5, chegar na Casa Verde quase 10 para as 8, porque 8 horas eu entrava numa empresa, saía da empresa às 18, pegava 1h30 de ônibus lotado, entrava no colégio, saía do colégio meia-noite, ia para casa, eu dormia 3 horas. Eu passei 2 anos assim. É um processo. E você? O que você está fazendo? O que você decidiu fazer pela sua vida? Aí eu vejo outra questão, Roger. Aí entra identidade, espiritualidade, brand, todo mundo... Nossa, o Roger comprou um BMW. Onde ele achou dinheiro? Mas como que ele conseguiu? Roger, você sabe como você conseguiu. Você fez um processo. Você estudou. Quantas noites você ficou sem dormir para estudar? Quantas noites você viajou para dar uma palestra, dar uma mentoria, fazer os cursos de imersão? Quanto tempo foi investido? E agora a gente está falando, dentro da espiritualidade da identidade, uma questão que não é dinheiro, é valor. Quanto tempo você não investiu? Então hoje nós falamos de identidade e valor. Qual é o teu valor? Eu sei o meu valor, o professor Roger sabe o valor dele. E você, sabe qual é o seu valor? Aliás, eu quero saber, conta um pouco a sua história. Comente aqui a sua história. De onde você é, de qual cidade, de qual estado, de qual país. Curta o vídeo, comente, compartilhe com quantas pessoas você puder.
Nos ajude a levar esse conhecimento o maior número de pessoas possível. Por favor, nos ajude, nos fortaleça o nosso canal. Eu conto com você. Então, Roger, é justamente isso. Espiritualidade é essa conexão com o divino. Sem ela. Agora, por que existem pessoas multimilionárias que não acreditam em Deus? É porque elas cumprem princípios. Só vou falar um hoje. Princípio da generosidade. Você é generoso? Você é generosa? Vou dar um exemplo. Você tem colegas, amigas, família, você conhece pessoas. Você, por exemplo, soube de alguém que não tinha arroz e feijão na sua casa? Você foi lá e comprou e levou? Isso é generosidade. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas você já foi generosa, generoso hoje? É um dos princípios básicos. Agora, esse princípio é ligado à espiritualidade, por mais que a pessoa não creia em Deus. Então ela vai ser bem e vai ser próspera porque ela cumpre um princípio espiritual. Faz todo sentido. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês o convite do professor Anderson para mim. Ao longo desses 5 podcasts foi enriquecedor o quanto eu aprendi, o quanto eu pude interagir, o quanto eu pude conversar um pouco com você que está aí do outro lado da tela, sobre como nós podemos juntar negócio, espiritualidade, desenvolvimento, para que no final a gente entenda que o que importa é a nossa identidade, é aquilo que somos, o nosso propósito, está tudo ligado. E eu vou dar uma dica para você. Pratique o perdão. Pratique o perdão. O perdão não é a pessoa fez um mal gigante para mim, eu perdoo você e vamos ser amigos. Não é isso. Eu falo do perdão terapêutico. O perdão terapêutico é aquele que você para de tomar o veneno achando que é o outro que vai morrer. Eu tomando veneno para o outro morrer. Para. É o seu auto-perdão. Eu perdoo para que eu consiga tirar todo esse fardo das minhas costas e poder caminhar com leveza, seguindo o meu propósito. É difícil? Muito, muito difícil. Mas você ter esse entendimento, que eu posso continuar ainda muito pé da vida com a pessoa, não quero falar mais com ela na minha vida. Mas tirar esse peso que carrega aqui, através do perdão e principalmente do seu auto-perdão, é algo inexplicavelmente maravilhoso. E é o princípio básico espiritual para que a gente consiga evoluir com tranquilidade e consiga alcançar a nossa identidade maior. Eu não estou preso a ninguém, não estou preso a pensamentos de ninguém, eu não estou ligado a ninguém. Eu sou um ser humano único, ligado, religado ao universo. Ligado a Deus, aquilo que você acreditar. Eu quero agradecer demais e hoje eu me sinto, e estou saindo daqui, Anderson, mais religado ainda de quando eu entrei. Roger, eu que agradeço. Agradeço muito a você que está aqui conosco, porque esse canal existe exclusivamente para você. Hoje nós falamos sobre identidade, valores, propósito, o autoconhecimento. Trabalhamos que como tudo isso é importante para nós termos o nosso próprio brand. E nesses
5 podcasts, nós falamos sobre gestão das emoções, liberdade emocional, liberdade financeira, negócios, treinamento, desenvolvimento, mentorias. Tudo isso é para você, exclusivamente para você mesmo. Nós vamos continuar com esse projeto. Vamos trabalhar e desenvolver outras formas de trazer e de levar até você informação, conhecimento, sabedoria, discernimento. É isso que nós queremos. Esse trabalho desse primeiro projeto com o professor Roger, de estar aqui, foi muito prazeroso, Roger. É interessante tudo isso porque falar sobre tudo isso é pegar as nossas experiências de vida como ser humano, como pais, como filhos, como empresários, como professor, como mentores, como palestrantes e levar a todos a informação, conhecimento e sabedoria. Mas lembre-se, a sabedoria você vai ter que buscar o entendimento primeiro. Faça a sua parte. O mais importante é fazer a sua parte. Nesse sentido, posso te afirmar: saia da zona de conforto. É difícil? Não, é desafiador, é doloroso. Mas compreenda a importância disso. Nesse último podcast dessa série, tá? É o último podcast dessa série, tá? Eu quero desejar a você paz, prosperidade, saúde. E posso declarar sobre a tua vida que Deus te abençoe grandemente, que você possa despertar e buscar e te encontrar o seu ser de verdade, a sua identidade. Eu profetizo isso na sua vida e é com você. O meu muito obrigado mesmo. Roger, muito obrigado, com muita paz, gratidão mesmo, é imensa estar aqui com você e nos aguarde. Vem mais por aí. Até mais.